Olha que no vídeo de hoje a gente tem novidade, hein? Fazia tempo que não tinha tanta novidade no auxílio emergencial igual tem hoje. E como eu disse para vocês lá na comunidade aqui do canal do YouTube, todos os dias eu trarei no final do dia um resumo sobre o auxílio emergencial, com tudo que está acontecendo, que eu tenho de novidades para vocês, tá? Eu acho que assim facilita melhor e aí vocês conseguem assistir e entender tudo que está acontecendo, seja aprovado, negado, em análise, pendente de resultado, tá joia? Não esqueçam que hoje às 8 horas a gente tem uma live aqui no canal. Eu espero vocês para poder tirar dúvida e a gente também debater aí alguns pontos. Mas vamos lá, o que vocês vão ver no vídeo de hoje? Uma ótima notícia sobre o auxílio emergencial, ótima mesmo, tá? Temos mudanças aí no calendário, né? Vai ter antecipação de saque. Novo grupo a receber R$ 1.200. Não vai ser só a mãe solteira, então eu vou trazer isso para vocês também. Vou falar sobre o status do auxílio negado, para quem está com auxílio em análise ou pendente de resultado, e também sobre a contestação. Então fique até o final, gente, para que você não tenha dúvidas, ok? Eu sou a Ana Paula, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no nosso canal, pois aqui te informamos e orientamos sobre todos os benefícios sociais do governo, direito trabalhista e recursos humanos aí com dicas de recolocação profissional. Também aproveito para te convidar a conhecer e se inscrever em nossos outros canais. Nós temos o Renda Brasil Oficial, que ele é exclusivo do novo benefício do governo Bolsonaro, que substituirá o Bolsa Família e abrangerá outros grupos de pessoas. Temos também o Alô INSS, que ele é exclusivo de serviços previdenciários, na qual falamos de aposentados, pensionistas, reforma da Previdência e benefícios do INSS. O link desses dois canais estará aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário. Mas vamos lá para o que interessa. Vamos começar aí com a ótima notícia que eu tenho sobre o auxílio emergencial. Gente, o Ministério Público de Contas havia solicitado a suspensão do auxílio emergencial até que o governo comprovasse viabilidade financeira para o pagamento de novas parcelas. Só para vocês entenderem o que aconteceu, isso é extremamente grave, porque o auxílio emergencial ia ficar suspenso até o governo fazer todo um levantamento e justificar as contas para ver se tem de fato verbas que não iria prejudicar aí, né, as finanças do Brasil para continuar pagando as pessoas. No pedido, o Ministério Público, junto à Corte de Contas, explica que o auxílio emergencial foi criado para ser pago por 3 meses e que a extensão exigia estudos prévios com análise de informações sobre o estágio da pandemia nas várias regiões do país, considerando a queda no isolamento na maioria dos estados com a volta ao funcionamento de vários setores econômicos não essenciais. O ministro do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, por sua vez avaliou que, apesar da flexibilização de medidas de isolamento, o cenário ainda é de incerteza e não há previsão de quando a economia voltará à normalidade. Assim, como o próprio Ministério Público colocou, a prorrogação do benefício ainda é imprescindível para grande parte da população. Diante da notória necessidade de prorrogação do benefício, creio que a urgência e a finalidade assistencial do auxílio emergencial requerem um menor rigor no que diz respeito às exigências de sua operacionalização e implementação. Do contrário, corre-se o risco de prejudicar a própria efetividade do programa, comprometendo a sobrevivência de milhares de famílias brasileiras, afirmou. Isso daqui, gente, é uma notícia assim excelente, porque o pagamento do auxílio emergencial ia ser suspenso, né, até o governo levantar todas essas contas. E aí o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, ele tem poder de liberar a verba do dinheiro, né? Como o Ministério Público entrou aí com esse pedido de cancelamento para não liberar a verba para pagar o pessoal, o TCU respondeu, negou esse pedido e falou que não, o pessoal vai receber sim, porque senão vai comprometer milhares de pessoas, né? E o que o Ministério Público estava alegando? Que como a calamidade pública, o pessoal está saindo da quarentena, porque vários serviços essenciais já retornaram, não está tendo mais toda aquela quarentena que estava no início, então não há necessidade de prorrogação, porque as atividades já estão se normalizando. Ele queria que analisasse estado por estado, cidade por cidade, para saber aonde estão os casos maiores de coronavírus, aonde deve continuar em quarentena, ou aqueles que não
estão em quarentena, não precisava receber o auxílio emergencial. Mas, graças a Deus, o TCU recusou esse pedido e vai sim todo mundo continuar recebendo o auxílio emergencial, tá? Então, essa é uma ótima notícia, porque todo mundo ficou meio tenso na hora que o Ministério Público enviou aí esse pedido de suspensão, né, das parcelas, mas graças a Deus vocês vão continuar recebendo, tá bom? Agora vamos falar aí das mudanças no calendário. Gente, foi divulgado hoje no Diário Oficial da União a alteração no calendário de saque do auxílio emergencial. De acordo com o calendário inicial, na próxima segunda do dia 13, somente 400 mil inscritos do programa que nasceram em julho teriam direito ao saque, não é mesmo? No entanto, o novo calendário ele garante o saque também para quem nasceu nos meses de agosto e setembro, que só teriam acesso ao benefício a partir de terça e quarta-feira, respectivamente. Ao todo, 1,2 milhão de pessoas poderão sacar no mesmo dia, ou seja, a partir de segunda-feira. Além disso, os nascidos em outubro, novembro e dezembro, que receberiam os benefícios na quinta-feira do dia 16, sexta-feira e sábado, respectivamente, poderão todos fazer os saques a partir de terça-feira, dia 14. Então, em vez dos 400 mil nascidos em agosto que poderiam fazer o saque a partir de terça, agora mais de 800 mil beneficiários do terceiro lote terão acesso ao saque no mesmo dia. Então, essa é uma boa notícia também aí da antecipação do saque. Comenta aqui se você é um dos beneficiados, o que você achou dessa decisão. E agora vamos para uma outra notícia também, que eu falei que aqui hoje o auxílio emergencial está cheio de novidade. Vamos falar do novo grupo a receber R$ 1.200. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do auxílio emergencial para que ele possa ser pago em dobro para mulheres vítimas de violência doméstica. Isso mesmo, de acordo com o texto da proposta, as vítimas cadastradas no auxílio emergencial terão acesso ao seu valor em dobro. Desse modo, a parcela mensal, que deveria ser de R$ 600, passará a ser de R$ 1.200. Além disso, o projeto solicita também uma série de medidas protetivas. Entre elas, ficou determinado o afastamento do agressor, de modo que possa garantir a integridade física e psicológica da mulher. Uma vez em que for detectada uma situação de risco, ela será encaminhada também para um centro de atendimento ou casas de abrigo especializadas. Então, gente, o que acontece nisso daqui? A Câmara já aprovou, né? Essa proposta agora está para o Senado. Só que por que eles aprovaram e por que tem chance disso dar certo? Porque eles falam o quê? Que a mulher que é vítima de violência doméstica, para ela precisa ter possibilidade de custear aluguéis de casas ou quartos para garantir a moradia longe do agressor. E só com R$ 600 seria impossível ela fazer isso. Então, por isso que o objetivo aí dessa proposta é aumentar para R$ 1.200. Agora, o que vocês acham? Comentam aqui. Acham que isso vai ser aprovado? A gente vai ficar sabendo aí provavelmente até semana que vem, porque foi pedido um caráter de aprovação de urgência, porque aumentou o número de violências domésticas durante essa pandemia, né? Então, vamos ver aí como que vai ser. Agora vamos falar do auxílio emergencial negado. Gente, muita gente foi aprovada essa semana, mas ainda também tem muita gente negado. Inclusive, foram aprovados muita gente com erro do membro da família já recebeu, que não tem opção de contestar via aplicativo, né? Mas aí foi liberado para alguns, aí outros não, e aí todo mundo está perguntando o que está acontecendo, e eu vou explicar o que está acontecendo no meu ponto de vista, tá? Uma vez que ninguém mais se manifestou, como a Dataprev, Caixa, nem Ministério da Cidadania, o governo não deu nenhuma manifestação sobre isso. Mas pelo que eu venho estudando do auxílio emergencial todo esse tempo aqui com vocês, eu tenho uma teoria que é o que eu vou passar aqui para vocês agora. Eu acredito, gente, que tudo isso está acontecendo devido àquela reanálise que o governo foi obrigado a fazer para todo mundo que teve o auxílio emergencial negado, devido àquelas denúncias que vocês fizeram no Ministério Público Federal, lembra? Por isso que eu falei, gente, que a denúncia do Ministério Público Federal nesses órgãos, mesmo que você tenha um retorno negativo por eles, que eles vão ficar jogando para um e outro órgão, dependendo do volume de denúncia que chega lá, eles vão investigar, porque eles existem para isso, para fazer investigação pelo bem de uma causa comum da sociedade, né? Então, o Ministério Público recebeu muitas denúncias, então ele notificou a Dataprev com o Ministério da Cidadania e falou, olha, eu quero que vocês reanalisem todo mundo que foi negado para me dar a certeza de que se foi negado é porque não tem de fato direito e que isso não seja um erro de sistema. E aí a Dataprev vem todo esse período analisando, como são muitos cadastros, eles estão analisando aos poucos e cada dia mais pessoas estão sendo aprovadas.
Mas, ok. O que eu entendo? Todo mundo que estava com aquele erro de membro da família já recebeu, ou qualquer que seja o seu erro, se o seu cadastro estava certo no sistema, você fez tudo certinho, e a sua negativa foi devido a um erro de sistema, nessa reanálise eles pegaram isso, que foi um erro de sistema, e aí eles cruzaram informações de dados da base de dados deles, de outras fontes também, para tentar entender aí se de fato era alguma coisa desatualizada ou não, né? E aí eles viram que você tinha direito ao benefício e eles te deram como aprovado. Aquelas pessoas que fizeram um cadastro errado, mencionaram mãe, pai que não mora com você, colocou filho de vizinho, colocou namorada, colocou fulano e ciclano, pessoas que não são do mesmo endereço que você, que não moram na mesma casa e não são dependentes da mesma renda que você, esses casos, infelizmente, não vão ser aprovados, tá? Essa é a minha teoria e é por isso que você continua sendo reprovado. Porque o seu cadastro está errado e o governo não tem como descobrir que isso é um erro, né? Somente se você arrumasse. E ele deveria te dar o direito de ampla defesa para você arrumar isso no aplicativo, mas eles não dão e eu acredito que eles não vão dar, né? Então, o que vai acontecer? Você vai ter que entrar com uma ação judicial, né? Tanto que eu pergunto aqui, o que fazer, né, Ana, nesses casos? Eu coloquei uma enquete, ó, 23 horas atrás, falando que para vocês, que eu queria saber o status do auxílio emergencial de vocês. Quem estava aprovado, ó, de 1.400 pessoas, 9% foi aprovado. Em análise que ainda não contestou, foi 8%. Em análise que já contestou, 13%. Mas olha só o negado, que é o que importa aqui para a gente agora. Negado que ainda não contestou, 54%. E negado e já contestou, 16%. Então, gente, olha só isso. 54% das pessoas que estão negadas ainda não fizeram a contestação. E eu pergunto por quê? Por que você não fez ainda a sua contestação? O que mais você está esperando? Porque assim, gente, o que eu acredito? Vocês viram que depois que o Datena, ele apresentou lá no programa dele que a DPU não tem condições de atender todo mundo, vocês viram o que aconteceu? O Onyx não falou mais nada, ele não se pronunciou após aquela entrevista do Datena com a DPU. Porque tudo o Onyx falava que qualquer problema tinha que ser a DPU. Só que a DPU não tem capacidade de atender todo mundo, né? Eu fiz até o passo a passo de todos os estados aqui para vocês no canal, tanto que tem uma playlist só de como contestar na DPU. Só que muitos sabem que a DPU, inclusive, suspendeu os serviços, né, dela. Então, assim, ela tá mandando pro TRF e ela também tá falando que vocês vão conseguir contestar daqui uns dias no Ministério da Cidadania. Então, assim, o que eu recomendo a vocês, tá? Chega de enrolação, chega de esperar. Contestem os seus direitos na justiça. Quem tem cidade, quem tem DPU na sua cidade e a DPU está atendendo, conseguir entrar na fila de atendimento, conteste pela DPU. Não consegue contato com a DPU falou que não te atende, não tem DPU na sua cidade, vai direto para o TRF, que é o Pequenas Causas, e eu também já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, inclusive o link, tá? Desse passo a passo para vocês. Façam a afirmação, que inclusive eu ensinei passo a passo, deixei colar tudo bonitinho, só para você ir lá e fazer, e você recorrer ao seu direito na justiça. O TRF é o Pequenas Causas, é uma justiça gratuita, ele é mais rápido do que uma justiça comum, porque não precisa de advogado. Então você faz essa afirmação igual eu te ensinei, vai direto para o juiz. Se você tiver direito de fato e preencher todos os critérios para receber o auxílio emergencial, você vai receber, igual muita gente está recebendo, mas é muita gente mesmo, tá? E aí, eu não consegui no TRF, é muito complexo, não entendo, não sei o quê. Gente, então vai para a justiça comum. A justiça comum ela é mais demorada, mas ainda é melhor do que você ficar esperando aí, de braços cruzados, o governo liberar o benefício para você, tá? Porque talvez isso não vai acontecer e tem uma grande chance disso não acontecer. Então, corre atrás do seu direito. Procura a justiça comum, então. A justiça comum somente com advogado. Então, você tem que achar um advogado ou pela OAB, que está disponibilizando advogados gratuitos, ou faculdade de direito, que também estão disponibilizando. Prefeituras de vários municípios estão disponibilizando aí advogados gratuitos para ajudar nesse auxílio emergencial. Então, assim, corre atrás, ou quem ainda quiser, pague um advogado particular, mas vai atrás dos seus direitos, tá?
Falando aqui ainda da contestação, então, igual eu falei, depois que o Datena apresentou o caso da DPU, o Onyx nunca mais se manifestou, né? E eu acredito que ele nem vai se manifestar por enquanto. Ele disse que haveria um novo canal de manifestação, veio fazendo várias promessas, não existiu esse canal. Depois ele falou do mapa interativo. Esse mapa interativo, todos os dias eu olho no site do gov.br e eu não vi nada ainda. Quem viu alguma coisa, comenta aqui. A DPU está tirando dela da reta, ela já até anunciou que no site oficial dela, que em breve, quem não conseguir atendimento por ela, poderá contestar via Ministério da Cidadania, mas essas são as únicas coisas que a gente tem referente à contestação. É só falatório, falatório e nenhuma atitude, ou seja, nada concretizado, nada disponibilizado, e o povo continua esperando, passando fome, necessitado. Então, corra atrás dos seus direitos, ok? Para quem está em análise pendente, o pendente que eu falo, gente, é quem está pendente de resultado. Não teve auxílio emergencial nem aprovado e nem negado, né? O que está acontecendo? Ou você está retido, ou você está em contestação de análise, ou você está em análise eterna, ou você está em avaliação, né? Qual é que seja o seu status, que ele está pendente de resultado, não foi aprovado nem reprovado, você é a mesma coisa, tá? Há mais de 20 dias nessa situação, você vai fazer a mesma coisa que o negado. Vai entrar com uma ação judicial, seja na DPU, seja no TRF, que é pequenas causas, ou a Justiça Comum. Gente, esgotaram-se as alternativas. Essas são as únicas alternativas agora que a gente tem, é buscar os nossos direitos na justiça, tá? Aguardar, eu acho que seria bem cruel eu falar isso para vocês, porque tem uma chance grande de não se resolver, tá bom? Então, assim, a minha parte eu fiz aqui no canal, que foi disponibilizar os passo a passo para vocês. Agora, quem quiser agilizar esse processo, já corra atrás, não fiquem esperando, porque o governo tá de palhaçada com a nossa cara. São milhares de pessoas ainda que estão na espera, que não receberam auxílio emergencial, e eles nem sequer dão uma entrevista para poder acalmar o coração das pessoas. Eles não têm nem esse cuidado, nem essa delicadeza, sendo que o auxílio emergencial veio aí para ajudar as famílias carentes nesse momento de pandemia. Eles não tiveram a solidariedade nem de se manifestar e dar uma justificativa para gente, em que andamento tá, um prazo, nós não tem nada, absolutamente nada, não temos nada de informação. Então, o que eu aconselho? Entre com uma ação judicial, vá atrás dos seus direitos, tá bom? Bom, esse é o vídeo de hoje, daqui a pouco a gente tem a live, aí eu vou tirar as dúvidas de quem ainda tem, quem tentou contestar e não conseguiu, pra gente ver como que a gente consegue resolver isso. Muito obrigado, compartilhe esse vídeo, porque muita gente aí precisa das novidades, da informação, porque não conseguiu assistir em tempo real, porque trabalha, faz outras coisas, então ajuda aí compartilhando, tá bom, gente? Muito obrigada e até a próxima.